Depois de protesto, dramaturgo cubano é exilado em Madrid. Para o dramaturgo cubano Ionir Garcia, a rápida jornada do ativismo em Havana para exílio em Madrid poderia ter saído de uma de suas peças. O dramaturgo cubano Ionir Garcia em Madrid, na Espanha, em 19 de novembro de 2021. Aqui a foto, ó. Tudo começou com os pombos decapitados na porta de sua casa. Ele suspeita que tenha sido colocado ali por agentes do governo cubano para assustá-lo. Então, uma multidão favorável ao regime cercou sua casa com o objeto de constrangê-lo. Em segredo, ele conseguiu um visto espanhol e seus contatos o levaram primeiro para um local seguro e em seguida para o aeroporto de Havanas. E foi assim que, de uma hora para outra, Garcia, uma das estrelas e ascensão das manifestações da oposição que abalaram Cuba este ano, desapareceu do mapa. Não sou feito de bronze, nem de mármore, e não monto um cavalo branco. Sou uma pessoa que tem medo e preocupações, disse Garcia, de 39 anos, aos repórteres em uma conferência de imprensa em Madrid, um dia após sua chegada, afirmando que teria medo de ser preso e que não queria ser um mártir. Foi uma perda desalentadora. Alguns disseram até que foi uma traição para os manifestantes pós-democracia em Cuba, que canalizaram décadas de revoltas pelos problemas econômicos e o desespero causado pela pandemia em um momento sem precedentes na ilha. O movimento que tomou as ruas, organizado através de smartphones e redes sociais, atraindo milhares de cubanos que exigem mudanças. Membros do público na porta de uma loja em Alamar, em Cuba, antes do raiar do dia 11 de novembro de 2021. Porém, tudo isso acabou quando agentes de segurança do Estado dispersaram uma onda nacional de protesto. Dia depois, Garcia, um dos líderes mais conhecidos do movimento, estava na Espanha. Para muitas pessoas, a situação de Garcia anuncia o retorno do sistema cubano de repressão de dissidentes que atingiu o ápice entre 1980 e 2000. Os críticos eram intimados até fugir do país ou, em alguns casos, eram obrigados a ir embora. Existe um fenômeno recorrente e cíclico. Descreditar essas vozes, silenciá-las, intimidá-las, afirmou Catherine Hansing, antropóloga especializada em Cuba e Baruch College em Nova York. Porém, essa nova geração de gerados é diferente. Trata-se de jovens autores, artistas e músicos que, por um tempo, foram encorajados pela abertura de Cuba, chegando até mesmo a promover seus talentos pelo mundo. Há menos de uma década, os líderes cubanos falavam sobre a necessidade de mudar, apesar das críticas limitadas ao sistema. O país deixou de exigir visto para visitantes e passou a consentir que os cubanos viajassem sem permissão oficial, além de permitir a geração mais jovem buscasse informação fora do país. Cuba firmou um acordo para restabelecer os laços com os Estados Unidos, visando uma intensificação do fluxo de informação. Hamlet Labastida, artista cubano de 38 anos, estava entre os que aproveitaram o relaxamento das restrições depois de viver na Polônia por muitos anos. Ele foi para a Alemanha em 2020 para realizar uma residência artística. Seu trabalho muitas vezes ataca o Estado cubano. Em maio deste ano, ele exigiu uma obra feita de papel cortado que incluía a confissão de outro artista cubano interrogado por autoridades da ilha. Depois que Labastida voltou para Havana, em junho, as autoridades o prenderam e o levaram para ser interrogado em um centro de detenção, onde passou 3 meses sem qualquer acusação formal.
Ele conta que contraiu o Covid-19 no local e que era questionado repetidamente sobre sua arte pelos agentes, que o chamaram de terrorista. Eles me perguntaram se eu conhecia Tony Blinken, contou Lavastida, referindo-se a Antony Blinken. O secretário dos Estados Unidos, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o governo de Cuba acusou os dissidentes de agir em favor dos Estados Unidos, que estaria fomentando um clima de descontentamento com o objetivo de derrubar o governo. Em setembro, o governo colocou Lastida à força em um avião para a Polônia, onde ele tem um filho. Agora de volta a Berlim, soube que foi acusado de incitamento em Cuba. Mônica Baró, jornalista independente de 33 anos, que trocou Cuba por Madrid este ano, disse que os padrões atuais lembram o da Primavera Negra de 2003, quando o governo prendeu 75 dissidentes e jornalistas. Contudo, dessa vez, o Estado está usando táticas que chamam menos a atenção da mídia, de acordo com Baró. Por exemplo, em vez de sentenciar os críticos do governo à prisão, as autoridades os mantêm detidos por longos períodos com o objetivo de desestabilizar você e sua família emocionalmente, afirmou ela. Garcia ficou conhecido no pequeno, mas crescente mundo do teatro cubano por ser pioneiro em um estilo que conta com roteiros curtos que são usados como base para improvisações. Muitas de suas obras concentram o seu histórico como artista dissidente. Uma peça conhecida como Jacuzzi conta a história de 3 cubanos, um dissidente, um comunista e uma jovem apática, enquanto conversam sobre a vida e a política em uma banheira. A apresentação da peça, que estreou em 2017, foram permitidas em Cuba. Contudo, o dramaturgo contou que durante o maior festival de teatro de Havana, a peça só foi apresentada em um teatro de difícil acesso. A esperança de que relações entre Cuba e Estados Unidos melhorariam diminuiu durante o governo Trump, que desfez a maioria dos laços que haviam sido refeitos entre os dois países, causando um enorme dano à economia cubana. No início desse ano, a pandemia também levou ao limite o elogiado sistema de saúde do país. Em julho, a fome e os apagões geraram uma nova onda de manifestações com milhares de pessoas nas ruas demonstrando uma posição nunca antes vista há 6 décadas que se passaram desde a Revolução Cubana. O governo reagiu prendendo centenas de manifestantes. Garcia pretendia voltar a mobilizar as manifestações este semestre. Eles e outros ativistas criaram o Arquipélago, grupo do Facebook que chegou a pegar mais de 38 mil membros. Eles se organizaram para realizar mais uma onda de protesto no dia 15 de novembro, o dia em que Cuba permitiria a volta dos turistas estrangeiros. Garcia se tornou um alvo. Na Espanha, Garcia foi bem recebido. Recentemente entrou em uma pizzaria onde foi abraçado pelo proprietário Eduardo Lopes, que deixou de Cuba década antes aos 22 anos de idade. Eu estava torcendo para você vir aqui. Até rezei para isso, comentou. Garcia se sentou e olhou para o cardápio. Ele disse que queria voltar para Cuba. Não sabe quando isso será possível. E se é que será possível um dia.